Cultura do management. Então, cultura gerencialista. Se eu tivesse que escolher uma imagem para colocar na tela nesse momento. Opa, calma, eu fiz isso. Ela está aqui. É essa imagem. É essa coisa aqui que vocês estão vendo na tela. Beleza? É essa a imagem da cultura do management. Tá certo? E se eu tivesse que escolher uma trilha sonora para essa imagem, eu com toda certeza colocaria o tema dos Vingadores, ok? O do MCU, aquela coisa bem épica, bem tipo, nossa, os super-heróis chegaram, né? Aquela coisa super poderosa, sem limites, incrível, um momento verdadeiramente inesquecível, certo? Eu só preciso ver se minha imagem não vai atrapalhar muito o que está escrito nos slides. Eu esqueci de ver isso antes da nossa live. Mas vamos lá. O que é essa tal de cultura do management e por que eu escolhi essa imagem e teria colocado essa trilha sonora se eu não tivesse problemas com direitos autorais no YouTube? Vamos lá. Aqui. Vai atrapalhar um pouquinho sim a minha imagem. Eu vou tentar tornar ela um pouco menor, tá? Tá, agora minha imagem está muito menor. Vamos jogar os elementos aqui para o lado, beleza. Ok, minha imagem está bem menor, galera. Se estiver atrapalhando ainda, por favor, me avisem, ok? Mas eu acho que não vai pegar em nenhuma coisa. Eu estou pequenininho, mas o importante é que vocês entendam o que está acontecendo aqui. E pelo menos o chat eu acho que não vai atrapalhar, daquele outro lado ali, né? Acho que ele vai ficar um pouco fora do slide. Mas vamos lá. Me avisem se estiver atrapalhando ainda, por favor, tá certo? Então, eu queria trazer um contexto. Onde começou essa tal de cultura do management? Vocês sabem que eu gosto de história, vocês sabem que eu gosto de tentar buscar a história das coisas. E aqui não vai ser diferente, porque eu acho que a história de como tudo começou é muito importante para a gente entender como a gente chegou onde a gente chegou. E a gente vai começar justamente por essa imagem e por essa ideia aqui, a individualização e a bem daquela ideia de self-made man, ok? Inglaterra, boa, Felipe, já tem spoiler aí, com toda certeza. A gente já vai chegar na parte da Inglaterra. Eu vou dar um geral antes, mas a Inglaterra é essencial nesse momento, ok? O que é essa tal de individualização e autorresponsabilização? Arthur, isso não é desde sempre? Nos níveis de hoje, não. Culturalmente falando, tá? E aqui eu quero deixar bem claro, eu estou falando principalmente de um eixo cultural na nossa conversa de hoje, que vai ser o eixo ocidental, ou seja, eu vou estar falando principalmente da Europa e das Américas. Ok? Quando eu falar eixo ocidental, eu quero me referir principalmente a isso, e a nossa conversa hoje vai ser uma história, pelo menos o começo dessa história aqui vai ser muito eixo ocidental, tá? Mas o que acontece? No nosso eixo ocidental aqui, culturalmente falando, essa ideia de individualização tão forte quanto a gente tem hoje em dia nunca existiu nesse nível. Ela é uma coisa muito mais recente, é uma coisa de menos de um século atrás. A ideia de indivíduo, de individualização, não é que não existia por completo, mas era muito mais precária, muito mais simplificada. A gente tem essa ideia de eu sou um indivíduo com as minhas próprias vontades, com os meus próprios direitos, com as minhas próprias, para os meus próprios sonhos, que preciso ser respeitado, que tenho liberdade. Isso é uma coisa muito mais recente. A gente está falando de coisas assim, estilo Revolução Francesa, né? Várias coisas culturais que foram criando essa ideia mais forte de um indivíduo que é muito mais muito mais autossuficiente, muito mais na dele, com direitos a serem defendidos e com liberdade para escolhas. Coisa que, vamos ser bem sinceros, vamos pegar a Europa, por exemplo, na época mais. Uma época um pouco mais medieval. Quem tinha realmente direitos e coisas assim eram pessoas mais da nobreza, reis, né, coisas mais nesse sentido. Então a gente vai vendo assim que de fato, né, todas essas ideias, teve momentos em que foi um pouco mais, um pouco menos, generalização histórica muito perigosa, eu vivo falando sobre isso, né, mas teve lugares que por algum tempo isso foi mais forte ou mais fraco, mas assim, nesse nível que a gente tem hoje em dia de individualização, nunca de fato existiu. É uma novidade muito grande para a gente.
A gente pode ter chegado um pouco mais perto em alguns momentos, mas não nesse nível. E com essa ideia de individualização, também vem um outro lado da moeda, que é uma ideia de uma autorresponsabilização muito intensa. Que da mesma maneira, a gente já chegou mais perto e mais longe disso ao longo da história ocidental, mas nunca tanto nesse nível. A ideia de que eu sou responsável pela minha própria vida, eu sou completamente responsável pelos meus sucessos, pelos meus fracassos, por tudo. É uma ideia de uma hiper-autorresponsabilização. Se eu tenho minha completa liberdade, agora eu também tenho que me responsabilizar por tudo. E é uma coisa assim que é um exagero muito grande, porque são algumas ideias que elas ficaram tão extremadas recentemente que assim elas também falham em entender a realidade. Se antigamente, por exemplo, a pessoa ter feito uma loucura, entre aspas, assim, né, uma coisa socialmente não aceita, faria ela ser entendida como louca, internada num hospício, ou tinha que chamar o padre para tirar o espírito demoníaco que está dentro dela, ou qualquer coisa assim. Hoje em dia a gente exagera um pouco pro outro lado e fala: tudo na tua vida é responsabilidade sua, apenas sua. Você não obteve sucesso na sua vida foi porque você não se esforçou bastante. Não tem nada a ver com o fato de que você não nasceu rico, ok? Então a gente exagerou para o outro lado na autorresponsabilização. E ao mesmo tempo, na questão da individualização também. A gente esqueceu que a gente vive em sociedade, quando na realidade nós somos os seres humanos mais dependentes de outros seres humanos da história da espécie humana. Ou você está me dizendo que quando você quer tomar um copo de leite, você vai ali ordenhar uma vaca que você criou e alimenta com também coisas que você plantou. Não, você vai na tua geladeira que está conectada a uma rede elétrica produzida por meio de muitas pessoas em um nível nacional, pega uma caixinha de leite longa-vida. Felipe, não sei como é que é aí onde você mora, como é que geralmente são as embalagens de leite, mas vamos para o Brasil, né? Aquela embalagem Tetra Pak, né? Que foi produzida, né, com muita pesquisa, tem muita tecnologia naquilo, vocês não têm noção, ok? Leite com aditivo, pasteurizado, que passou por várias coisas diferentes para conseguir ficar bem tranquilo para você beber, que foi transportado para sua casa, provavelmente, de novo, vamos falar do Brasil, por um caminhoneiro, numa malha viária, né? Cara, olha quão absurdamente a gente é dependente dos outros seres humanos. Qualquer coisinha, né, já vai causando uma bola de neve, um colapso social muito grande. E a gente acha que nós somos, né, nós achamos que nós somos as criaturas mais independentes do mundo, né? Porque eu pago as minhas próprias contas e não sei o que e tudo. Mas, cara, a gente a gente faz muita pouca coisa sozinho. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque na verdade é essa subdivisão dos trabalhos que permitiu a nossa civilização chegar onde ela chegou. Ela conseguir crescer tanto e a gente criar coisas maravilhosas também. Avançar tecnologias, aumentar a expectativa de vida, a qualidade de vida, tentar combater a pobreza em lugares com maior ou com menor sucesso, né? Mas então toda essa interdependência humana ajudou a gente a chegar a conquistar o que a gente conquistou. Mas a gente também, ao mesmo tempo, é a sociedade que mais acha que isso não acontece, finge que isso não acontece. E fala, eu sou independente. Aquela coisa meio Capitão Fantástico do filme, né? Eu vou viver off the grid, né? Fora, assim, da civilização, eu tenho que ser completamente independente. Aliás, um ótimo filme aí, recomendo demais. E aí a gente está nessa situação. A gente criou meio que esse paradigma do self-made man, do homem que faz a si mesmo, que é representado, por exemplo, por essas estátuas aqui. Né? Não existe só uma estátua, essa é uma das estátuas. E vocês, não sei se está grande o bastante aí para vocês, se vocês não conseguirem ver, eu dou um jeito de aumentar. Mas é basicamente a ideia de uma escultura de um homem que está com o cinzel e a marreta se esculpindo, saindo da rocha bruta. Né? É o homem que está esculpindo a si mesmo, é o homem que se faz, a ideia do self-made man, or woman, or something in between, or non-binary, or whatever. Mas então a gente tem essa ideia do self-made man aí, ok? Então essa ideia do homem que faz a si mesmo é completamente
né, ele não necessita de ninguém, ele é responsável completamente por si mesmo, toda essa pressão gigantesca que isso causa na nossa vida. Só esse ponto já nem é importante, vamos dizer assim, para a nossa saúde mental.